Eu digo muito o seguinte, que hoje em dia o desafio é se operar em 3D, né? Discernimento, decência e discrição. É verdade. 3 coisas que são fundamentais. Então, quando você fala assim, conheça a empresa, discernimento, né? Quem eu sou, como é que eu sou? Será que eu vou trabalhar numa agência de publicidade que o ambiente e eu sou uma pessoa mais introspectiva, sou tímido, eu vou sofrer? Ou será que a empresa vai cuidar de mim, aí eu vou dar conta e vou... Então, eu preciso ter clareza disso. Outra coisa, decência, né? Eu não posso chegar na empresa e, não, aqui eu vou ser do jeito que eu sou e... Né? E você falar palavrão. Contra, eu sou contra porque eu sou contra. E, não, isso não existe mais. Né? E eu acho que a descrição é muito aquele princípio bíblico, né? Que em Provérbios tem lá. Né? Até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Exatamente. Né? Então, você saber a hora que você fala, saber o que falar, saber desenvolver esse mecanismo em relação aos outros. Tem 4 coisas que são fundamentais, Márcio, nos relacionamentos, que é o seguinte. Primeira coisa, quando eu me relaciono com você, surgem sentimentos positivos e sentimentos negativos. E eu preciso ter consciência deles. O primeiro deles é a empatia. Então, eu posso me encontrar com você no ambiente de trabalho e dali nasce um sentimento em que eu consigo me colocar no seu lugar facilmente. Então, na hora que vem uma crise, uma tensão, né, um desafio maior no ambiente, eu consigo me colocar no seu lugar e aí eu tenho uma perspectiva de te ajudar muito maior e vice-versa. Um outro sentimento é a simpatia, eu posso concordar com você. E às vezes nem sempre concordar com você significa que eu vou estar totalmente do seu lado, mas eu concordo com você em determinadas situações e aquilo facilita o nosso trabalho, o nosso relacionamento. Existem os sentimentos negativos, né, que é a antipatia, que é o sentir contra, né, e a apatia, que é não sentir nada. Né? Então, que não se sabe qual é pior, né? Talvez a apatia... que interferem com certeza, tremendamente na produtividade. E aí que eu acho que os profissionais de recursos humanos, né, os projetos de consultoria têm que prestar atenção, porque a gente precisa reeducar as pessoas. Eu acho que é muito interessante, muito importante também a empresa, como você disse, quando o funcionário entra, ele saber qual é a missão da empresa, não é? Qual é... Acho que existem princípios éticos, não é, Armando? Que eles cabem em qualquer relacionamento. Exatamente. O respeito, não é? E muitas vezes as pessoas, a gente vê que hoje em dia as pessoas, elas estão perdendo muito isso e, infelizmente, muitas pessoas cristãs que conhecem a palavra de Deus estão perdendo esse limite do respeito. Existe fofoca no ambiente de trabalho, existe mentira no ambiente de trabalho. Eu acho que... E eu fico pensando assim, não é? É difícil porque muitas vezes a empresa não tem alguém que possa... olhar isso e tratar e trabalhar isso. E aí, assim, preciso ter. Isso eu vou te engatar uma pergunta. Quando se detecta relacionamentos assim que estão doentes, digamos assim, pessoas que estão, ou aquelas pessoas estão agindo errado, ou existem ali assuntos que não devem ser conversados, passou-se do limite, o que deve ser feito, Armando, e por quem? Tá, então depende muito do tamanho da empresa, da estrutura como ela opera. Grandes empresas que você tem lá uma área de recursos humanos que atua de forma, né, bem estruturada, competente profissionalmente, e esse pessoal tem mais recurso. Né? Você tem um departamento médico, você tem gente que pode, detectar um problema, você pode chamar, aconselhar, oferecer um tratamento e aí vai. Empresas que não têm isso e que o dono opera diretamente com os empregados, é o desafio dele. E aí ele tem que parar para pensar assim, peraí, que exemplo que eu estou dando aqui? Né? Porque às vezes eu estou dando um exemplo e permitindo certas coisas e eu não estou percebendo isso. Né? Então, empresas de porte médio, você tem ali um corpo gerencial que, né, cuida dos funcionários, o gerente é responsável por isso. E se o gerente não é preparado, aí a gente entra nas consultorias para ajudar nessa hora a reciclar o conhecimento, a instruir, a ajudar a determinar melhor os caminhos, estabelecer melhor as regras. Né? Eu tive um empresário que disse assim, mas como é que faz esse negócio de normas? O pessoal sabe lá o que fazer. Eu falei, ótimo, reúne com eles. Pega lá a cada 15 dias, meia hora de reunião no final do expediente, oferece um cafezinho bom para eles
e vamos escrever as normas e os procedimentos da empresa juntos. Né? Parte de uma base que você tem e chama o pessoal para construir com você. Você cria um mecanismo de defesa muito mais sólido, porque as pessoas vão colocar regras que elas percebem que são regras e vão defendê-las, que vão protegê-las, né, de algum incidente. Então, posturas inadequadas, elas têm que ser denunciadas e tem que ter uma intervenção direta imediatamente. Né? Eu acho que essas coisas não dá mais para discutir. E eu acho que, principalmente, né, o cristão que é pego numa situação dessa, né, ele precisa de ajuda, né? Ele precisa de um aconselhamento pastoral, de um encaminhamento para alguma coisa, porque ele precisa rever sua crença. É, né? Verdade. Então, a gente tem um desafio de combater um pouco essas receitas midiáticas, sabe? De propaganda de cerveja, telenovela, esses dísticos que aparecem, que as pessoas começam a apelidar umas às outras, né? Essas coisas são muito delicadas, a gente precisa ter um pouco mais de pé no chão, por isso que eu falo que é um processo racional. E é uma coisa que pode trazer muita doença para pessoas mesmo. Eu conheço pessoas que ficaram doentes porque foram realmente assim, sofreram bullying, que a gente fala de bullying só com criança, não, mas sofrem bullying, sofrem assédio moral, não é? Então, assim, são coisas terríveis que podem acontecer e que a liderança da empresa, ela tem que estar atenta, não pode fazer vista grossa, não é? Não pode, tem que interferir, tem que intervir e infelizmente, muitas vezes até a própria correria, né, do processo. Aí você tem o desafio de preparar a liderança para administrar os processos interpessoais. Então, é aquela questão. Gerente, gestor, quem tem o desafio da liderança, precisa estudar, aprender o que significa relações humanas no ambiente de trabalho e o que significam os processos interpessoais. Né? O que significa as pessoas convivendo juntas e trabalhando e, de repente, desenvolvem amizade, de repente, alguns até acabam se apaixonando, casam. Né? Eu trabalhei em empresas que, se acontecesse isso, um dos dois tinha que sair, porque era a regra da empresa, que parentes não podiam trabalhar. É uma regra. Então, você se organiza, né? Não é ser contra, mas você se organiza para a vida, para você cuidar do seu desafio. Então, essas coisas, quem está no comando precisa estar preparado para isso. Por isso que eu tenho um programa chamado O Poder do Atendimento, onde eu discuto muito esse princípio, sabe? Do que significa a cadeia de relações no ambiente de trabalho. Entendendo o seguinte, que tudo que eu faço vai ser utilizado por alguém para fazer o trabalho dele. Então, eu preciso ter clareza que nesse processo eu preciso fazer bem feito para você fazer bem feito o seu. Com certeza. E, consequentemente. Nesse caminho, o que vai acontecer? Um relacionamento entre a gente. E aí eu preciso rever essas regras de ética, moral. Por isso que eu falo do 3D, né? Discernimento, decência e discrição. É verdade, essas três palavras, elas conseguem englobar muitas outras coisas, né?